Boa noite, meus amados. É muito bom estar aqui na casa de Deus para juntos podermos adorar e servir ao Senhor. E principalmente se a nossa alegria, a nossa satisfação está conectada à alegria de Davi do Salmo 84, versículo 10. Quando ele disse: mais vale um dia na casa do Senhor do que em outras partes 1000. Escolher estar aqui é a melhor escolha que nós podemos fazer, irmãos, porque aqui é o lugar de palavra, né? Aqui é o lugar de testemunho, aqui é o lugar de presença de Deus, e tudo o que acontecer aqui é algo que emana poder, porque é conduzido pelo Espírito Santo. E essas palavras que eu estou passando para os irmãos aqui, ela foi confirmada em uma certa vez na vida de uma pessoa que estava passando pela porta de uma igreja que estava fervorosa louvando ao Senhor. E aqueles hinos tocou profundamente no coração dessa pessoa. Eu não estou me lembrado quem, há muitos anos, né, foi um testemunho que essa pessoa deu. E ela então decidiu, ela estava passando, não era o destino dela traçado para estar ali naquela igreja, mas ela foi tocada pelo Espírito Santo quando ouviu um hino que estava sendo entoado ali naquela igreja. Aquele fervor daquele hino atraiu, né, aquela pessoa, e ela entrou. E ali sentou-se, e após aquele hino continuou acompanhando aquele culto. Aí ouviu a mensagem da palavra de Deus, e ela decidiu-se por Jesus. Através de um hino cantado, ela foi atraída e trazida pelo Espírito Santo àquele lugar onde ela teve a oportunidade de ouvir aquela palavra poderosa, como disse o apóstolo Paulo, a palavra do Evangelho do Senhor, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, escolher estar aqui, irmãos, é a melhor escolha que nós podemos fazer. Quem dera se todos pensassem assim, né? Eu ouvi alguém dizer: poxa, mas a igreja às vezes está tão vazia, tão poucas pessoas. Hoje é um dia chuvoso, a gente até entende, mas e o dia que está calor? Aí é por quê? É por causa do calor, né? Nós temos aqui, graças a Deus, esse ar-condicionado, então nós temos aqui um lugar confortável, né? E nós podemos estar aqui adorando e servindo ao Senhor. Eu trago aqui, meus amados irmãos, uma palavra de Deus, que Deus falou ao meu coração para compartilhar com você nesta noite. E o tema escolhido para tratarmos nesta noite é uma vida marcada pela fé, obediência e adoração ao Senhor. O texto que nós temos por base é o do capítulo 12 de Gênesis. E eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias e nós fazermos juntos essa leitura do texto. Gênesis capítulo 12, de 1 a 8. Vamos ler juntos, irmãos, sem pressa nenhuma, porque hoje nós temos até, né, irmã Márcia? Hoje é o dia, né? Hoje nós temos até 10 horas, né, para estarmos aqui louvando, né? O pastor não está aqui. Aí, pastor,
Estamos aproveitando que o senhor não está aqui, a gente vai ficar até 10 horas. Mas é brincadeira, né? Temos orado para que Deus esteja operando na vida do pastor onde ele está, a irmã Elaine, e nós estamos aqui em obediência à palavra de Deus, né, com alegria no nosso coração para adorar e servir ao Senhor. Vamos então fazer essa leitura bem devagar, bem tranquilo. Vamos todos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão, que é Abraão, 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, amados. Irmãos, nós temos a obrigação, eu vou dizer assim, de vivermos uma vida grata ao Senhor. Pela obra que o Senhor planejou realizar nas nossas vidas. Devemos ser gratos porque esta obra planejada de Deus, ela me alcançou. E ela alcançou os irmãos. E ela está se movendo para alcançar ainda muitas pessoas, que nós não sabemos numerá-las. Então nós devemos, meus amados irmãos, viver essa vida grata ao Senhor. E como é viver uma vida de gratidão a Deus? Eu trabalho numa casa e a patroa, ela é membro lá na igreja Monte Oreb. E nós conversamos muito, e eu até aproveito para poder tecer com ela muito poderosamente essas condições de vida que nós temos que ter diante de Deus, vida agradecida, vida grata. E conversando, ela disse para mim que, ela falou assim: eu não sou assim, essa crente assim, eu sou de poucas coisas, eu sou assim, devagar. Aí eu conversando com ela, eu falei assim: pois é, mas nós não devemos ser assim. Nós não devemos. Nós precisamos viver uma vida grata ao Senhor. Nós precisamos expressar o nosso amor a Deus. E expressar o nosso amor a Deus implica em mudar essas condições que você vive. Nós não podemos simplesmente receber de Deus um presente tão grandioso como a salvação e não viver uma vida grata ao Senhor. Aí dizendo para ela: por que você acha que este poder de Deus nos alcançou hoje? Por quê?
Isso custou a vida de pessoas que viveram com gratidão. Há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos, quando Jesus criou a sua primeira igreja, né? Ele preparou essa primeira igreja, a igreja dos 12. E quando Jesus foi, esses 12, em gratidão, em amor, viveu uma vida ocupada com as coisas de Deus. Saíram pregando o evangelho, enfrentaram muitas situações de dificuldades, os desafios foram grandes, muitos impedimentos, mas em nada, meus amados irmãos, eles deixaram de pregar aquela palavra que um dia alcançou a vida deles e que houve na vida deles uma transformação. E é assim, meus amados irmãos, que as coisas devem ser. Por isso, ninguém dentro de uma igreja que já passou pela experiência de receber na sua vida Jesus tem o direito de viver uma vida sem nenhuma dinâmica espiritual. Porque nós estaremos sendo ingratos à obra que Deus realizou nas nossas vidas. Porque, da mesma forma que há 2000 anos, esta palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, foi passando de geração a geração e chegou até nós, essas palavras foram conduzidas por pessoas que viveram uma vida grata diante de Deus. E se nós nos portarmos da mesma maneira, milhões e milhões de pessoas que ainda precisam ser alcançadas por esta palavra, terão a oportunidade. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus é como um rio. É como um rio que sai de uma fonte. Essa fonte é Jesus, né? É o poder da salvação, da cura e da libertação. Mas este rio precisa passar por mim. Este rio precisa matar a minha sede, mas ele deve passar por mim para alcançar outras pessoas. Nós simplesmente somos esse veículo de condução desta palavra que salva, cura e liberta. Então, meus queridos, Deus tem planos para a nossa vida. E é com base, meus amados irmãos, nesse plano que Deus tem, foi que toda esta história que nós acompanhamos através de Abraão aconteceu. Desde quando Deus, lá no Éden, ele anunciou Jesus como Salvador, o único que teria capacidade para salvar. Ele foi preservando, né, pessoas, nações, grupos, para que esta palavra, para que este plano pudesse realmente ir avante. E ele preserva ali a geração de Sete, filho de Adão. Ele preservando a geração de Sete, ele está realmente preservando algo que é muito importante, meus amados irmãos, na história da salvação do homem, que é a adoração feita com exclusividade a Deus, o monoteísmo. Então, a geração de Adão recebe instruções do seu ancestral, instruções de quem era Deus, instruções de como servir e adorar. E a princípio, meus amados irmãos, eles começavam adorando, eles começavam a servindo, mas à medida que a geração ia crescendo, ia se desenvolvendo, ia também havendo mudanças no seu meio, até acontecer de haver, no meio desta geração, uma forma totalmente
repugnante de adoração. Foi quando eles traziam para o lugar daquele que é exclusivo, o Deus Criador, trazia muito outros tipos de deuses. E a nação se envolvia nesse tipo de adoração. Então, meus amados irmãos, Deus vai preservando esta geração de Sete, por quê? Porque essa geração de Sete vai chegar até Noé. E através de Noé, Deus vai separar, vai escolher ali uma geração que é a geração de Sem, para poder conduzir uma história em linha reta até a chegada de Jesus. Mas o que acontece, meus amados irmãos, que da mesma forma, Noé cuidou da sua família, cuidou dos seus filhos, instruiu seus filhos. O texto da Bíblia diz que Deus, quando olhou do alto, ele não viu um justo. No tempo de Noé, a terra se corrompeu por causa dessa mistura de deuses. Entrou vários tipos de deuses, pessoas, autoridades, objetos, natureza, o sol, estrela, lua e outros tipos de divindades criadas pelo homem. Tudo isso entrou para atrapalhar a adoração real, que era a adoração a Deus. E Deus então separa Sem, que era um dos filhos de Noé. E essa história aqui é uma história muito bonita. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque Noé, ele abençoa Sem, né? Ele abençoa Sem, porque Sem já era para fazer parte da história, né, de resgate, de salvação e de restauração do povo, né, da nação. Então, meus amados irmãos, acontece a mesma coisa. Né? A princípio, o povo adorava ao Senhor, né, a geração de Sem. Mas, à medida que foi se multiplicando, né, a terra já estava cheia, já estava contaminada de deuses, né? A idolatria imperava. E a geração de Sem, que era uma geração que adorava ao Senhor, foi contaminada também com a presença desses deuses, modificando o sistema de adoração que havia. Da geração de Sem, muitos saíram como nômades para outras cidades. E à medida que eles aprendiam a forma de adorar da cidade onde eles estavam, eles levavam essa ideia lá para a geração, né, para a concentração de Sem. E ali, aos poucos, esses deuses estranhos iam sendo adaptados ali numa forma de adoração e conclusão. Essa nação que foi separada para poder conduzir a história, né, até a chegada de Jesus, ela sofreu grandes mudanças. Chegou, meus amados irmãos, por ocasião, né, da dinâmica dessa geração, chegaram até usar do monoteísmo para adoração. Só que não era bem o monoteísmo, porque não tinha nenhuma ligação com Deus. Mas dos deuses, cada uma das cidades separava um deus mono para uma adoração maior, e demais deuses menores, né, como divindade de adoração. De maneira que naquela época também já existia esse sistema de padroeiro, né, como temos o São Sebastião aqui do Rio de Janeiro, né, temos a Aparecida do Norte, né, temos lá o Padre Cícero e outros. Então, quer dizer, existia um Deus maior, né, uma divindade maior. E quando chega, né, a esta cidade de Ur dos caldeus,
O Deus que era adorado ali era o Deus Sol, o Deus maior. Mas todos os demais deuses ali eram também adorados. De maneira que Abraão, ele é vindo, meus amados irmãos, desse contexto, dessa mistura, né? Onde o povo não conhecia a Deus. Tinha uma adoração misturada, mista. Eram idólatras, eram politeístas e não conhecia Deus. Dali veio Abraão. Mas é muito interessante, meus amados irmãos, a gente compreender todas essas coisas. Porque Deus tinha um plano para poder criar uma nova geração, né? Criar uma nova geração que adorasse a Ele com exclusividade. Uma nova geração que não fosse mais politeísta, mas que fosse monoteísta, que adorasse a Deus e o obedecia, para que, meus amados irmãos, essa história alcançasse os dias de Jesus. Eu queria pensar com os irmãos de como nós iremos, então, aplicar tudo isso, naquilo que aconteceu conosco um dia, no plano da salvação de Deus. Nós podemos, meus amados irmãos, observar que o plano de salvação de Deus, esse plano que nos alcançou, tem muito a ver com esse texto de Abraão. Nós podemos dizer que esse texto de Gênesis 12 é a figura da obra que Deus realizou nas nossas vidas. E Deus, então, ele se dirige até Abraão para fazer um chamado. E nesse chamado, lá no verso 1, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para um lugar que eu te mostrarei. Por que Deus faz esse chamado a Abraão? Porque Abraão, ele pertencia a este povo. Então Abraão agora ele passa a ser uma semente que foi tirada daquele celeiro da geração de Sem, a geração escolhida por Deus, preservada por Deus. Então, quer dizer, Deus vai tirar dali Abraão como uma semente para uma nova geração, para construir um novo povo. Então, meus amados irmãos, é muito interessante a gente saber que no plano de salvação de Deus, acontecem também da mesma forma muitos chamados. Um dia eu fui chamado, um dia você foi chamado, e Deus ainda continua chamando. E que tipo de pessoas Deus tem estendido o seu chamado? É justamente o tipo de pessoas parecido com Abraão, a mesma semelhança de Abraão, pessoas indignas, pessoas que têm uma vida que não condiz com a vontade de Deus, uma vida devassa, uma vida decaída, uma vida degenerada. É esse tipo de pessoas que eu fazia parte e que você também fazia, e que ainda há muitas pessoas fazendo. Era esse tipo de pessoas, é esse tipo de pessoa que Deus está chamando. Então, meus amados irmãos, você trazendo isso para o plano de salvação de Deus, é muito semelhante. Agora vamos ver como é que essa coisa acontece. Deus vai dizer para Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então, meus amados irmãos, vamos entender aqui uma coisa. Deus tem uma obra especial para fazer na nossa vida.
Mas ele quer antes nos tirar de um contexto para colocar num outro. Ele quer nos tirar de um ambiente para colocar num outro ambiente. É assim que nós vamos entender quando o salmista Davi diz lá no Salmo de número 40, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre uma rocha, e colocou um novo cântico na minha boca. Não é isso que Deus fez com você? Não é isso que Deus fez comigo e tem feito quando Ele chama? Porque Ele quer fazer uma obra grande, uma obra que ninguém pode jamais fazer. Nenhum homem pode salvar a si mesmo. É uma obra que pertence a Deus. Deus vem ao nosso encontro, nos dá esta oportunidade de salvação. Agora, não significa que nós somos excluídos deste plano, mas Ele realiza esse plano de salvação juntamente conosco. Não foi assim que aconteceu com Abraão? Ele chegou para Abraão para realizar um plano de resgate, um plano de restauração. Abraão estava ali como um representante da sua nação decaída, mas Deus queria restaurar a dignidade, né? Restaurar a adoração. Deus queria fazer essa obra, mas para que esta obra acontecesse, Deus disse: sai deste ambiente horrível. É da mesma forma que Deus faz conosco. Deus quer nos tirar, meus amados irmãos, de algum lugar para fazer uma obra grande na nossa vida. E Ele prepara um ambiente. O ambiente é preparado por Deus. E a gente vai entendendo isso, meus amados irmãos, esta maneira de Deus agir, preparando um lugar especial. Quando Ele nos criou, né, antes que nós viéssemos ao mundo, Deus então preparou o ambiente. Não é verdade? O Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi o ambiente especial para abrigar o homem que Deus havia criado. Então, meus amados irmãos, Deus transforma o homem sujo em um homem puro para colocar no lugar de pureza. Deus limpa as sujeiras do homem sujo para colocá-lo num lugar limpo. E nós entendemos muito bem isso. E nós não podemos, meus amados irmãos, pensar que Deus irá realizar uma obra grande estando nós no mesmo lugar. Agora, meus amados irmãos, uma coisa eu posso observar também. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para um lugar que eu te mostrarei. Eu pergunto aos irmãos, isso é uma coisa fácil, meus amados irmãos, de atender? Imagina você que é uma pessoa estável, você tem uma casa, você tem um emprego, você tem a sua família. Imagina alguém chegar e oferecer a você um lugar que você não sabe onde. Oferecer para você uma condição de vida que você não sabe como será, né? E você abandonar tudo isso para poder atender um chamado. Isso é muito difícil. Quando nós trazemos, meus amados irmãos, essas coisas para o plano de salvação, nós vamos também entender que é muito difícil para uma pessoa que conviveu muitos anos em uma situação, em um ambiente horrível, com práticas horríveis, abandonar tudo para seguir Jesus. É muito difícil. É por isso, meus amados irmãos, que o Evangelho é pregado para uma multidão. Mas não significa que toda aquela multidão vai decidir, né? Exceto o caso de Nínive lá, né? Não significa, porque cada um tem a sua dificuldade. E, meus amados irmãos, se não houvesse uma operação de Deus, Abraão não teria decidido seguir a sua palavra. Não teria. Por mais legal que Abraão fosse,
Por mais maravilhoso que você era, por mais bonzinho que você fosse, se não fosse a completa operação de Deus na sua vida, você não estaria aqui como salvo. Você não iria decidir por Deus. Isso significa, meus amados irmãos, que o único meio de uma pessoa decidir por um chamado de Deus é a fé. E a fé foi usada por Abraão. Porque, meus amados irmãos, é através da fé. Observa que Deus faz ali várias promessas. Ele diz a partir do verso 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por que Abraão, ele ouviu o chamado de Deus e creu nas suas promessas? É por causa da fé. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É interessante que eu estava observando essa palavra, porque, tecnicamente falando, né, Abraão ouviu a palavra de Deus. Palavra comunicada, né? Palavra ministrada. Preste atenção nisso. Abraão ouviu. Tecnicamente falando, né? É isso. Mas na prática, meus amados irmãos, não é dessa forma que acontece. Na prática, Abraão não ouviu, mas escutou. Porque há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, você ouve um som, um barulho, um toque, até o som de um vento. Mas, meus amados irmãos, não gera nenhum compromisso. Não chama você para nenhum tipo de compromisso ouvir, mas escutar. Escutar, meus amados irmãos, exige de você uma atenção, exige de você uma análise, exige de você uma manifestação de credibilidade. E foi justamente, meus amados irmãos, o que aconteceu com Abraão. Abraão escutou, porque levou tempo. Deus tinha que falar das promessas. Olha, Abraão, eu prometo que você será. Tudo é uma conversa, levou tempo. Então não foi, meus amados irmãos, somente um ruído. Abraão ficou ali analisando, ouvindo atentamente. É dessa forma, meus amados irmãos, que a salvação acontece nas nossas vidas. Porque quando nós estamos ouvindo a palavra, esta palavra ministrada, o Espírito Santo está trabalhando, convencendo você de que estas palavras é uma verdade absoluta. E não é uma verdade humana, mas é uma verdade de Deus, que tem o poder transformador. Então, meus queridos, não é simplesmente ouvir. Todas as pessoas que se destinam a sair da sua casa, vindo para um santuário como este, assistir um culto. Eu sempre falo isso na classe aí, os irmãos sabem disso, né? Porque eu gosto das coisas bem sérias mesmo. Eu gosto de estar ali, a gente conversa, a gente brinca, a gente ri, mas a gente não tira a seriedade da coisa. Porque Deus está ministrando. Deus está conversando. Você está ouvindo das propostas. O Espírito Santo está trabalhando para te convencer das verdades. E quando você chega à conclusão de que a palavra está certa, que você é errado, que você depende dela,
aí você se libera para receber a salvação, o plano de Deus na sua vida. Então, meus amados irmãos, eu sou totalmente contra uma pessoa que vem cheia de problema, cheia de necessidade para um santuário quanto esse, e senta no banco, ao invés de estar ali ligada, conectada àquela palavra que está saindo da boca de um pregador, por mais simples que ele seja. Mas se o coração dele está ali munido de verdade, ele está realmente comprometido com Deus. E Deus está ministrando, e Deus está falando, e você não está levando, e você não está recebendo. Por quê? Porque você não está escutando Deus falar. Então, meus queridos irmãos, o que aconteceu na vida de Abraão para levá-lo a decidir pelo chamado de Deus foi o trabalho, foi a manifestação, foi a ação do Espírito Santo de Deus na fé. A fé, meus amados irmãos, ela elimina toda a dúvida. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que não duvida, ou não está duvidando no seu momento de fé. E as pessoas se entregam, elas se encontram livres, porque a fé, ela faz com que aquela pessoa seja livre, né, para poder decidir. Isso me faz lembrar uma certa vez, meus amados, que disse que tinha um pai. Ele tinha uma filha muito apegada a ele. Quando ele se distanciava, a filha saía à procura dele. E um dia ele se distanciou, a filha procurou ao redor da casa e não viu o pai, e ela começou a gritar, pai, 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 ó pai. Aí o homem estava lá no fundo do poço, cavando o poço, né, o poço já bem fundo, e ele lá do poço, ele respondeu, oi filha, estou aqui. Aqui aonde, pai? Eu estou aqui no poço. E a menina então correu na direção daquele poço. Aí quando chega lá naquele poço, que ela olha, uma escuridão. Porque à medida que aquele poço vai se aprofundando, né, vai ficando escuro. E a menina chegou assim, não viu o pai. Ela chegou, olhou, não viu o pai, e ela disse, pai? Oi, minha filha. O senhor está aí? Estou, minha filha, eu estou te vendo. Eu posso ir aí? Pode, minha filha. E diz a ilustração que aquele pai se preparou para receber a filha. Ela subiu na beirada daquele poço e não pensou duas vezes e se jogou naquele buraco escuro. Isto é fé. Porque a fé, ela nos concede essa certeza. A fé é a convicção daquilo que nós não estamos vendo, mas nos certificamos de que existe. Pela fé, eu não estou vendo o lugar onde Deus vai me colocar. Pela fé, eu não sei o que Deus vai fazer de mim. Pela fé, eu não sei nem para onde vou, mas eu vou. Porque a fé liberou-me para que eu pudesse atender esse chamado. Então, meus amados irmãos, houve ali uma ação do Espírito Santo de Deus na fé. Mas também, meus amados irmãos, só tendo fé não significa, né? Não significa também, né, esta completa salvação ou este completo plano de Deus na minha vida. Porque a palavra de Deus diz que a fé sem as obras ela é morta. Ela precisa de obras para realmente confirmar a sua existência. Aí vem a obediência. E a fé e a obediência trabalhando juntas, aí sim, aí vai acontecer um milagre, né? Foi justamente o que aconteceu. Quando Abraão ouviu Deus, pela fé, ele se certifica
daquelas promessas como verdade de Deus. E ele decide confiar em Deus. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Abraão saiu. Está aqui. E assim no verso 4. Partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Então, meus queridos irmãos, é desta forma que Deus trabalha na nossa vida. Deus vai ao nosso encontro para nos dar oportunidade de salvação, prepara um ambiente, né, porque Ele quer fazer uma obra grande, mas num ambiente limpo, né, e Ele vai então nos tirar de onde nós estamos. É claro que Deus não quer realmente mudar você de lugar, tirando você do banco que você está sentado, e botar no outro banco lá na frente, ou levar você para a sombra de uma árvore, não é nada disso. Mas eu tenho certeza que você está entendendo, né? Deus quer tirar você conscientemente do estado que você se encontra. Então, meus amados irmãos, aqui nós somos um grupo seleto, mas ninguém aqui conhece o estado real de cada um. Ninguém aqui conhece. Mas Deus te chama nesta noite. Quem sabe, se em alguma situação da sua vida, você não está aguardando o chamado de Deus para você se despertar. Né? Muitas das vezes nós estamos dormentes. Às vezes é necessário ouvir um chamado, fulano, para a gente poder então se despertar. E isso, meus amados irmãos, aconteceu com Abraão. Mas, meus amados irmãos, não parando por aí, porque Abraão, quando ele foi alcançado por Deus, quando ele sai da sua terra em direção a Canaã, a primeira coisa que Abraão fez foi o quê? Foi construir um altar de adoração. Ali estava realmente uma aliança formada com Deus. Nós precisamos, meus amados irmãos, estar cuidando do nosso altar dia por dia. Um dia desse, eu aproveitando a oportunidade aqui, né, na escola, da escola dominical, justamente porque eu percebi que quando o povo dos 70 anos de cativeiro voltou, eles voltaram para construir, né, um altar para adorar ao Senhor. Então, meus amados irmãos, é um altar que existe na vida de todos nós, mas nós precisamos realmente estar ligados para que este altar não seja profanado. Porque nós dependemos, meus queridos irmãos, nós dependemos de caminhar. A fé e a obediência, ela continua na nossa vida, como um princípio ativo, para que nós possamos caminhar sempre, né, na direção dos objetivos finais de Deus. Já caminhando, meus queridos irmãos, né, já para o final da nossa fala, né, em dizer para os irmãos, né, que Deus tem um plano de salvação para todos nós. Deus tem nos dado a oportunidade para nos consertar, para nos pôr de pé em prontidão, né, como Isaías, para realizar a obra, porque Deus nos chama para uma grande obra. Ele precisa que este evangelho chegue aos confins da terra, e isso vai acontecer através de mim. Às vezes a gente pode até pensar, meu Deus, mas há tantas pessoas que precisam de ouvir. E eu moro num lugar onde eu tenho 2 pessoas apenas. Mas, meus amados irmãos, a nossa obra diante de Deus, ela precisa ser sincera. E nós precisamos atingir, né, os nossos limites. Nós precisamos atingir os nossos limites.
E é interessante pensar nisso, porque em tudo que nós fazemos na obra de Deus, nós precisamos alcançar os nossos limites. E quando é que nós alcançaremos os nossos limites? Nós alcançaremos os nossos limites é quando nós olhamos para tudo aquilo que nós fizemos e dizemos para nós mesmos: eu gostaria de ter feito mais, mas eu não tenho condição. Isso é chegar ao limite. Porque enquanto há uma condição, enquanto há uma possibilidade, eu tenho que procurar fazer o melhor, alcançar o meu limite. E é interessante, meus amados irmãos, que nós não alcançaremos os nossos limites dentro de casa apenas. Nós alcançaremos os nossos limites saindo, porque no caminho nós vamos encontrar muitas necessidades que nós podemos, então, atender. Nós somos uma igreja que talvez não somos muitos, mas se nós tivermos esse pensamento de que nós temos que dar para Deus o melhor, como gratidão da obra que Ele realizou em mim, então eu vou estar sempre pronto para atender. Mas, meus amados, procurar um lugar confortável para poder estar e não estar na obra de Deus realizando, nós precisamos observar, porque às vezes está faltando a limpeza no altar. Eu quero encerrar, meus amados irmãos, a nossa fala, dizendo para os irmãos da importância da vida de um homem que é marcado pela fé, pela obediência e pela adoração ao Senhor. Isso significa que entre eu e Deus há sempre acordos. Isso significa que entre eu e Deus há comunhão, né? E eu quero encerrar aqui, meus amados irmãos, né, fazendo aqui algumas perguntas a você. Eu quero chamar o Ministério de Louvor também, que nós estaremos adorando aqui. E a pergunta que eu faço a você nesta noite: em que lugar você se encontra hoje? Qual o ambiente que você tem gerado no seu interior para receber e ter um relacionamento bom com o Senhor? Você valoriza as oportunidades que Deus tem proporcionado à sua vida? De que maneira? Você serve ao Senhor? Você obedece os seus chamados? Se alguma coisa não vai bem na sua vida em relação à presença, à obra, a presença e a obra de Deus, hoje Deus está fazendo um chamado. Hoje você pode realmente perceber o chamado de Deus na sua vida. Enquanto nós estaremos, meus amados irmãos, aqui no louvor, eu quero dizer para você que hoje, nessa oportunidade, Deus tem uma nova história para a sua vida. Talvez você não esteja satisfeito com a sua maneira de ser, talvez você não está satisfeita em não ter feito quase nada para Deus, ou às vezes não ter feito nada. Mas Deus pode mudar a sua história hoje. Deus está chamando você. Que Deus nos abençoe, estaremos adorando ao Senhor. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda.